Como foi 2021 para você? Você conseguiu realizar todos os seus objetivos, as metas para esse ano? Você costurou o tanto que você gostaria de costurar? Fica comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como você pode costurar mais em 2022. Vem comigo! Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E esse é um vídeo muito legal. É o tipo de vídeo que eu gosto de fazer sobre planejamento, adoro. Como você pode costurar mais em 2022? Antes de ir para as dicas, a gente precisa responder algumas perguntinhas. Por que você quer costurar mais? Por que isso é tão importante para você? E por que você não costurou o tanto que você gostaria? Outra pergunta: você é problema ou solução? Bom, é muito importante responder essas perguntas para você ter um norte do que realmente você quer. Se você quer costurar mais e não está conseguindo, precisa entender o motivo, porque pode ser que você não esteja administrando bem o seu tempo e consequentemente, você não está conseguindo fazer o que você gostaria. E isso é um problema, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas cada pessoa usa essas mesmas horas de formas diferentes. Por que que tem gente que produz mais? Por que que tem gente que produz muito? Por quê? Administração de tempo. Por quê? Você não vai conseguir ter horas a mais. Isso não é possível. 24 horas é o limite. Mas você consegue administrar melhor. Consequentemente, você tem um tempinho ali na sua agenda. Você só precisa olhar para esse tempo e administrar ele bem, ó. Nesse momento eu vou costurar. Esse momento é para mim fazer minhas artes, enfim. Tem que estabelecer o que é importante para você. Por exemplo, às vezes eu fico muito na correria do dia a dia e eu esqueço de relaxar. Eu fico muito pilhada, sabe? Eu fico nos 220. Isso não é legal. Porque para você manter a qualidade por mais tempo, você precisa ter uma constância. E o 220 é difícil manter uma constância, porque você cansa muito. Você mantém essa energia com um bom planejamento, uma constância. Você preza os momentos ali que você vai relaxar, que você vai separar para você, para o seu momento, para você manter essa energia, você vai conseguir produzir cada vez mais, consequentemente. E em relação a problema e solução às vezes você está ficando muito fixado na ideia de que, eu queria costurar por 1 hora, mas você não tem 1 hora disponível. Mas eu... Não. Entenda a realidade e use ela ao seu favor. Se você só tem meia hora, estude meia hora. Costure meia hora. O importante é fazer. Então, para você costurar mais em 2022, você precisa entender, você precisa de 3 coisas muito importantes para você entender ali e talvez usar como base para um planejamento para 2022, para esse projeto seu de costurar mais. Talvez seja uma meta. Então, a primeira coisa é que você precisa ter uma rotina clara. Por exemplo, pega lá o calendário do Google ou qualquer outro calendário, uma agenda, enfim, e coloque lá quais são os horários seus fixos, os horários que você não consegue mudar. Eu trabalho de 7 da manhã até as 4 da tarde, por exemplo. Você precisa colocar isso na agenda. Você precisa deixar marcado lá o horário que você não pode mudar, você não pode usar para outras coisas. Então, cada horário seu que já está preenchido, você tem que marcar lá, para você poder... marca também o horário que você come, marca o horário que você dorme, tudo isso para sobrar os campos que você tem
possíveis de costurar, de usar para esse projeto seu. Então, vê lá, preenche todos os seus horários. Ah, eu tenho academia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Coloca tudo nessa agenda para você visualizar quais são os horários disponíveis que você tem. Segunda coisa, você precisa ter uma agenda, um caderno, sei lá, um bloquinho, enfim. Você precisa de uma folha, sei lá, algo para você registrar. Porque quando você registra isso, você pode consultar em outro momento. Porque o que acontece? No começo do ano, a gente começa com gás, a gente começa com aquela vontade de fazer diferente, de que seja um ano diferente. Então a gente está na euforia ali de fazer acontecer. Mas qual que é o problema? O problema é que essa motivação vai diminuindo com os passar dos meses. E vai diminuindo. Mas isso é normal. Tem gente que consegue manter sua motivação por mais tempo, mas não vamos se cobrar tanto. Você tem que entender que sua motivação uma hora vai diminuir, mas você tem que ir alimentando essa motivação. Então, essa agenda, esse caderno com esses planejamentos, eles são uma forma de você reviver a energia que você está tendo nesse momento, a motivação que você está tendo nesse momento. Então, procura, nesse momento que você está motivado, registrar o maior sentimento de motivação possível para você usar como um combustível. Quando você tiver você estiver desmotivado, a energia estiver caindo, você precisa revisar essas suas metas e os seus projetos para você trazer mais energia para o seu ano, novamente. Então, entenda que isso acontece e que você já tem que estar preparado para trazer a sua energia e sua motivação de novo. E a terceira coisa é planejamento, tá? O planejamento é importante porque você tem que parar de tomar decisões. Isso eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Você tem que parar de ficar tomando decisão desnecessária. Você acorda e não sabe o que você vai fazer. Você vai para academia, você não sabe qual é o exercício que você vai fazer. E aí você tem que ficar usando a cota de decisões para coisas banais, coisas que não precisa. Então, o que você tem que ter em mente? Normalmente eu gosto do planejamento, eu uso o diário, lógico, eu uso a agenda, mas eu gosto do mensal porque eu tenho uma visualização geral do que eu posso fazer naquele mês. Então, eu consigo fazer que durante a semana eu tenho um período X menor e de final de semana eu tenho um período maior para poder fazer certas coisas. Então, eu marco lá, só que aí você tem que fazer um planejamento desse para o que você quer fazer, qual que é o seu foco. Então, se o seu foco é costurar mais, faz um planejamento desse de costura do mês. Sempre no finalzinho do mês anterior, planeje o seu mês seguinte. Então, faz lá o seu planejamento. Ó, já sei o que eu vou fazer o mês inteiro. Já tem todas as aulas que você vai assistir aqui no canal, marcadinho lá. E você não precisa pensar. Porque às vezes o problema é você tomar a decisão várias vezes. Você tem que ficar pensando, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Qual vídeo eu vou ver? Não. Anota tudo lá. Tira um dia para fazer isso. Porque é trabalhoso esse planejamento. Mas depois de feito, você vai economizar muitas decisões e muita energia também. Porque com esse planejamento, você vai saber o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois, enfim. E também é possível acontecer mudanças nesse meio tempo, tá? Nada é estático e perfeito, não é? Às vezes você vai ter que mudar os horários, você vai ter que mudar a aula porque você não vai conseguir fazer aquela, mas procure fazer esse planejamento e se planejar para que dê tudo certo esse planejamento. Compre todos os recursos que for necessário, deixe tudo pronto. Uma coisa que eu costumo fazer, no dia anterior, eu sempre separo a roupa que eu vou usar no dia seguinte. Por quê? Porque eu acordo, eu não quero tomar essa decisão. E quando você acorda, você não tá naquela vibe de, que roupa que eu vou usar. Você perde muito tempo. Então, se você estabelece isso, você já sabe qual é a roupa que você vai vestir. Pronto. Pega e veste. Acabou.
Então, é isso. Para o ano de 2022 ser um ano diferente, você vai ter que fazer, consequentemente, coisas diferentes para você obter resultados diferentes. Então, faça isso. Veja no que você errou esse ano ou no que você deixou a desejar esse ano para você conseguir ano que vem e conseguir costurar mais. Você tem que pensar que um dia por vez é o necessário. Então, hoje você faz as coisas que você gostaria, que você planejou. Você fez o seu planejamento, costurou hoje, treinou, agora finalizou. O que você precisa fazer? Fazer amanhã de novo. E depois, assim, de forma repetida, para você conseguir os resultados que você quer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma você. E se você tem alguma dica de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal também, comenta aqui embaixo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!